Sabemos que em 1844, ao Jesus passar do lugar santo para o lugar santíssimo, iniciou-se o juízo investigativo dos mortos, começando lá pelo fiel Abel. Mas o que mais pode estar escondido na afirmação do apóstolo Pedro de que o juízo começa pela casa de Deus? Olá, meus amigos e meus queridos irmãos do canal O Retorno da Glória. Que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada um de vocês e que o Espírito Santo habite em vocês e os encha de poder para verdadeiramente compreenderem, obedecer e pregar o Evangelho eterno. Amém? Bom, como adventistas do sétimo dia, nós acreditamos que a grande decepção dos mileritas em 1844 estava profetizada no capítulo 10 do livro do Apocalipse, no qual João experimenta aquela grande decepção ao engolir aquele pequeno livrinho que o anjo entrega em sua mão. Livrinho esse que representa as profecias do profeta Daniel. E nós cremos que essa grande decepção ocorreu pelo fato de que os mileritas não souberam interpretar corretamente a afirmativa de Daniel 8, versículo 14, a qual diz que depois das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. E amigos, essa grande decepção ocorreu pelo fato de que aqueles que aguardavam o advento de Jesus não compreenderam que, na verdade, a terra não era o santuário, o qual seria purificado com a volta de Cristo, mas sim, o santuário a ser purificado era justamente o santuário que existe no céu, o qual o apóstolo Paulo afirma que não foi feito por mãos humanas, mas sim, foi erigido pelo próprio Deus. Bom, no dia 23 de outubro de 1844, um dia após a grande decepção, estando Irã Edson com outro amigo atravessando ali o milharal para ir consolar alguns que tinham experimentado a mesma decepção que eles, em um insight, Irã Edson pôde ver o céu aberto e Jesus, o nosso sumo sacerdote, passar do lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial, para começar então a sua última e grande obra antes de retornar a esta terra. E essa purificação também foi profetizada pelo próprio livro do profeta Daniel com as seguintes palavras. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram como chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Daniel, capítulo 7, versículos 9, 10 e 13. Veja, juntando o que está profetizado em Daniel, capítulo 8, versículo 14, Apocalipse, capítulo 10, esses textos aí de Daniel, capítulo 7, chegamos à conclusão de que a purificação do santuário não consistia na volta de Jesus a esta terra, mas sim o momento em que no céu ele passa do santo para o santíssimo e inicia-se o juízo investigativo. Contudo, através das palavras do apóstolo Pedro, nós conseguimos compreender que julgamento é esse que se iniciou em 1844. E o apóstolo nos diz o seguinte: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus e, se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro, capítulo 7, versículo 17. Irmãos, embora com a primeira vinda de Cristo a essa terra, o Evangelho eterno tenha sido mais claramente explanado, a verdade é que o Evangelho de Deus não foi apresentado quando Jesus veio a essa terra, mas sim logo após a queda dos nossos primeiros pais no Éden. Cristo estabeleceu em miniatura o Evangelho quando afirmou que Eva
ou dela viria um descendente, o qual esmagaria a cabeça da serpente. E mais para frente, ao entregar as leis rituais para Moisés, mais uma vez Deus estava mostrando através das cerimônias religiosas dos judeus uma ilustração do evangelho, o qual já havia sido entregue para a raça humana lá no Éden. E após Jesus vir para essa terra, não apenas ele apresentou de maneira mais clara o Evangelho eterno, mas ele também cumpriu a sua parte nessas boas novas de Deus para a humanidade, sacrificando-se em favor da raça humana e pagando o salário do pecado, o qual, sabemos, é a morte. Portanto, os da casa de Deus que creem e guardam o seu Evangelho não são apenas aqueles que surgem a partir da era cristã, mas são todos aqueles que, desde a promessa da redenção ao homem feita lá no Éden, acreditam e esperam em Deus a salvação por intermédio do seu enviado, Cristo Jesus. E, meus queridos, sendo que os que obedecem ao Evangelho de Deus datam desde os nossos primeiros pais, então, se o juízo começa pela casa de Deus, após se estabelecer o juízo investigativo no céu em 1844, o primeiro nome da lista a ser passado em juízo foi o do fiel Abel, que também foi o primeiro mártir. Bom, cada período da história do grande conflito houve então uma verdade presente, e essa verdade presente apresenta o Evangelho de Deus que os seus servos deveriam crer e obedecer. Mas essa verdade presente não era estática, meus irmãos, porque com o passar do tempo, Deus sempre ia dando maior luz conforme os seres humanos podiam suportar essa, a fim de explicar mais profundamente o plano da redenção, ou seja, a fim de melhor explicar o Evangelho de Deus. E amigos, certa vez Jesus disse para alguns homens que eles, a partir daquele momento, se tornavam culpados, porque seu entendimento havia sido aberto para um determinado assunto e se eles ainda estivessem na ignorância, eles não teriam culpa, pois Deus não considera o tempo da ignorância. Ou seja, os homens são julgados no juízo a partir do conhecimento que eles têm da verdade. E, como a verdade é crescente, o juízo de Deus é diferente para cada período da história, para cada nação e para cada realidade individual, porque Deus é justo. E Ele julga segundo a verdade que a pessoa conhece a respeito do Evangelho. Bom, sabemos que logo se iniciará o julgamento dos vivos, começando pela igreja que possui a verdade presente para esses últimos dias e no milênio, no juízo confirmativo dos ímpios, aqueles que não aceitaram o Evangelho eterno que está sendo pregado nesse último período, esses não vão ser julgados como as outras nações que nunca escutaram a respeito de Cristo. E isso, meus amigos, é porque no juízo dos ímpios haverá maior rigor para aqueles que vivem no tempo em que toda a verdade que podia ser aberta ao homem tem sido pregada. Mas, se no tocante aos ímpios, aqueles que muito foi informado sobre o Evangelho, muito mais vai ser exigido, então, é óbvio que no julgamento da casa de Deus dos últimos dias, será exigido muito mais do que daqueles da casa de Deus que viveram em um tempo em que a verdade presente para eles era bem menos clara do que é para nós. E, irmãos, se vamos ser julgados de acordo com a explanação do Evangelho de Deus para os dias em que nós vivemos, como devemos compreender as palavras do apóstolo que, logo após afirmar que o juízo começa pela casa de Deus, diz também que é com dificuldade que o justo é salvo? E diz o Espírito de profecia. Jesus não revelou qualidades nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele. Sua perfeita humanidade é a que todos os seus seguidores podem possuir se forem sujeitos a Deus como ele foi. O Desejado de Todas as Nações, página 471. Amigos, a massa dos salvos se encontra tanto nas igrejas protestantes e até mesmo na fé católica, como a própria Ellen White disse. Contudo,
Os fiéis que estão nessas denominações e que morreram sem ter o conhecimento que vocês e eu temos, esses serão julgados de acordo com a luz que eles receberam. E a luz que eles receberam não é a mesma luz que vocês e eu, que devemos vindicar o caráter de Deus perante todo o universo, temos recebido. E para um adventista do sétimo dia, que recebeu o espírito de profecia, a luz que temos não é a mesma luz que os calvinistas possuem, a qual diz que o homem peca porque isso lhe é inevitável fazer e ponto final. Mas a luz que nós recebemos, a explanação do Evangelho eterno, a qual vocês e eu temos, diz que, pelo poder do Espírito Santo, podemos ser completamente sujeitos a Deus e podemos, através da fé, chegar à perfeita humanidade a qual Cristo apresentou. E isso, meus queridos, nada tem a ver com perfeccionismo, porque o perfeccionismo, como aconteceu nos tempos em que Ellen White estava viva, consistia em que as pessoas passavam por uma falsa experiência pentecostal e depois de rolarem no chão, gritarem e perderem os seus sentidos, ao voltarem ao normal, elas diziam que tinham uma carne santa e perfeita e que nada do que elas fizessem dali por diante poderia ser então considerado pecado. Isso sim é perfeccionismo, mas isso que o Espírito de Profecia está apresentando, possuir a perfeita humanidade de Cristo, esta é a mesma afirmação que Paulo fez de que chegou um momento na vida dele que sua entrega ao Senhor foi tamanha e que a atuação do Espírito Santo em sua mente e em seu coração eram tão abrangentes por conta dele ter se sujeitado completamente a Deus que já não era mais ele quem vivia. Já não era mais a lei do pecado e da morte que dominavam sobre as suas escolhas, mas era Cristo que vivia nele. Ou seja, Paulo havia chegado na altura da perfeita maturidade em Cristo. Meus queridos, Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Isso lhe garantia uma natureza divina no tocante ao caráter dele. Mas, ao mesmo tempo em que Jesus possuía um caráter perfeito, porque foi gerado desde o ventre da sua mãe pelo poder do Espírito Santo, ele também possuía uma natureza física tão fraca como a sua e a minha. Porque está escrito em Romanos, lá no capítulo 8, versículo 3, que Deus enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa para que Cristo pudesse condenar o pecado em sua própria carne. E falando sobre a natureza física de Jesus, diz o Espírito de Profecia: Adão foi tentado pelo inimigo e caiu. Não foi o pecado interior que o fez ceder, pois Deus fê-lo puro e justo à sua própria imagem. Ele era imaculado como os anjos diante do trono. Não havia nele quaisquer princípios corruptos nem tendências para o mal. Mas, quando Cristo foi enfrentar as tentações de Satanás, portava a semelhança da carne e do pecado. Things of the Times, 17 de outubro de 1900. Vejam, nós somos pecadores, não porque nascemos de um pai e de uma mãe pecadores, como afirma Calvino, e todos os papas e todos os evangélicos. Mas nós somos pecadores porque herdamos uma carne fraca e que tende para o pecado, e porque não fomos gerados desde o ventre das nossas mães com uma natureza divina semelhante à que Cristo tinha desde a sua gestação, e por causa disso, a nós era impossível não ceder aos reclamos da nossa carne, e em algum momento todos nós cedemos à tentação e transgredimos a lei de Deus e nos tornamos pecadores. Contudo, embora Jesus nasceu com a mesma carne fraca do que a sua e a minha, pelo fato dele ter sido gerado pelo Espírito Santo e desde o ventre da sua mãe ter uma natureza divina, ainda que a carne o convidava a ceder às tentações, a lei do Espírito que estava gravada em sua mente desde a sua gestação era mais forte do que o poder da carne. E, irmãos, se a única maneira de Jesus viver uma perfeita humanidade era ter uma natureza divina dada pelo Espírito Santo, e se o Espírito de Profecia diz que podemos viver a mesma perfeita humanidade que Jesus viveu, então
nós também teríamos que, em algum momento de nossas vidas, adquirir essa mesma natureza divina que Jesus recebeu do Espírito Santo. Mas, será que isso é possível? E o que é essa tal de natureza divina que Jesus teve e que o apóstolo Pedro diz que vocês e eu também podemos ter? E diz o Espírito de profecia. Ele, Jesus, não consentia com o pecado, nem por um pensamento cedia à tentação. O mesmo se pode dar conosco. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. Ele estava habilitado para o conflito mediante a presença interior do Espírito Santo e veio para nos tornar participantes da natureza divina. O Desejado de Todas as Nações, página 123. Irmãos, essa natureza divina que Jesus possuía e que Pedro disse que vocês e eu podemos ter, não é a mesma natureza a qual Jesus possuía na eternidade, porque se ele fizesse uso dessa natureza enquanto esteve na terra, ele nunca poderia ser tentado, porque Deus não pode ser tentado, está escrito. Portanto, essa natureza divina é a habitação do Espírito Santo na mente e no coração e um caráter puro e perfeito, semelhante ao caráter de Deus. E, através da nossa fé nas promessas de Jesus, vocês e eu também podemos obter essa natureza divina, a qual nos concede poder para vivermos, como disse o Espírito de profecia, a perfeita humanidade que Cristo viveu e não condescendermos com o pecado, nem sequer por um pensamento. Bom, Deus não nos obrigou a sermos adventistas do sétimo dia, mas se acreditamos nessa verdade e se aceitamos essa doutrina, então seremos julgados por Deus segundo a luz que nós temos. Irmãos, a dificuldade a qual Pedro cita dos crentes serem salvos não é pelo fato de que eles têm que fazer um gigantesco esforço para cumprirem a verdade presente para o seu tempo, mas, na verdade, a grande dificuldade está em não querermos dia após dia entregar o nosso eu ao Senhor, porque, na verdade, nenhum ser humano possui capacidade para viver a verdade presente, mas quando nos entregamos sem reservas e pela fé clamamos e suplicamos a promessa do batismo do Espírito Santo e a promessa da natureza divina, então será o próprio Espírito Santo que vai operar tanto querer como efetuar em nossa vida, para então vivermos a perfeita humanidade de Cristo em nossa esfera. Portanto, creia e dia após dia, momento após momento, esteja orando e dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha mente, eu entrego o meu coração ao Senhor. Habite em mim através do seu Espírito, assim como o Senhor habitava em Cristo, e me conceda a natureza divina para que eu possa viver uma vida irrepreensível diante do Senhor e diante dos homens. Bom, meus queridos, a palavra de Deus diz que o desejo do Senhor para nós é a nossa santificação. E Jesus também é muito claro em dizer que tudo aquilo que pedimos ao Pai, crendo nós receberemos, quando aquilo que pedimos glorificar o nome do Pai. E amigos, não existe nada que possa glorificar mais o nome do Pai do que o Espírito Santo ter completa posse da nossa mente e do nosso coração. E sendo assim, Deus jamais deixará esse tipo de oração sem resposta. E se você está com a vida toda cheia de pecados e acha que não pode pedir o Espírito Santo por causa disso, então você nunca vai pedir o Espírito Santo, pois é somente pelo poder do Espírito Santo que nós podemos deixar de pecar. Portanto, comece agora a pedir o Espírito Santo justamente para você conseguir vencer esses pecados. E conforme Deus for te enchendo do poder para vencer, implore ainda mais o Espírito de Deus para que vitórias ainda maiores sejam a cada dia alcançadas, até que, como Paulo, você possa dizer: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Bom, nós vamos ficando por aqui. E que o Espírito Santo complete essa mensagem em seus corações. Então, fiquem com a paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos e até a próxima.